Desembargador Diffini. Pois não? Desembargador, sabe aquela máxima, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então agora nós temos que nos virar nos 30 aqui e pedir, né, humildemente, se o senhor pode nos brindar já com a vossa palestra, pois o representante aqui da Confederação Nacional de Municípios e da FAMURS, né, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, ainda não está entre nós. Se o senhor pudesse antecipar a sua palavra, desembargador. Não há problema nenhum. Ok. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Eu só gostaria aqui de falar com os associados da Internet Sul, aos provedores de serviços de internet, que o desembargador Diffini, na sequência, a doutora Andréa, que está aqui conosco, que também já é uma referência na área jurídica brasileira enquanto provedor de serviço de internet, vai bater uma bola, né, com o desembargador Diffini, que é uma pessoa de notório saber e conhece muito o segmento de telecomunicações e também da internet. Isso é muito importante, pois com muito respeito, né, a gente sabe da complexidade dessa pauta e da dificuldade dos profissionais da área jurídica. Então, para entender desta pauta, de fato, teve muitas horas, muita dedicação, ele que inclusive é professor e que domina muito todo esse assunto, e isso é muito importante para o setor. Seja muito bem-vindo, desembargador Diffini. Nós certamente iremos nos cruzar muito com o senhor, né, para nos apoiarmos no vosso conhecimento. Tens a palavra. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse congresso sobre temas da internet, que hoje se realiza de forma virtual pela circunstância em que todos vivemos. Mas essa circunstância inesperada e que tomou a humanidade absolutamente de surpresa, não se pensava que no século XXI nós já pensávamos que, enfim, as doenças conhecidas estavam controladas e tal, nós teríamos uma pandemia com tal gravidade, com tal extensão, acabou por mais reforçar o papel da internet, no sentido de manter as nossas atividades em funcionamento. Esta mesma atividade só pode ser realizada já que nós contamos com esses recursos com os quais nós, que, enfim, somos leigos na área, estamos todos nos acostumando aos poucos. Gostaria de saudar a doutora Andréa, que comigo divide esse painel, e dizer do prazer de estar com vocês, ainda que de forma virtual. Melhor seria se estivéssemos todos reunidos, mas, enfim, já começa a surgir uma luz no fim do túnel, com a ciência que conseguiu desenvolver vacinas. Restam questões de certificação, de aprovação, de produção em escala, de logística, mas creio que talvez nessa época, no ano que vem, nós já tenhamos uma situação muito mais favorável. Mas o tema que me foi proposto pela direção desse congresso é o da súmula 364 do STJ, a sua interpretação em amplitude. Então, por primeiro, vejamos qual a redação da súmula 334 do STJ. Diz ela: o ICMS não incide nos serviços dos provedores de acesso à internet. Então, essa súmula muito curta, ela tem ao todo em torno de 10 palavras, né? Parece de fácil interpretação. O ICMS não incide nos serviços provedores de acesso à internet. Então, não incide. Bom, para nós chegarmos aí, nós tivemos uma longa trajetória no Superior Tribunal de Justiça e o pavimento, depois disso, apresentou algumas dificuldades que até hoje estão presentes e que ainda reclamam solução. Bom, a súmula se fundou nos artigos 60 e 61 da Lei Geral de Comunicações, a Lei 9.472 de 97. Então, nesses artigos 60 e 61 é que nós temos algumas definições legais que foram fundamentais para que se chegasse ao texto da súmula. Diz o artigo 60, serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Então, aqui se definem serviços de telecomunicações que, evidentemente, são tributados pelo ICMS, né, na forma do artigo 155 da Constituição. Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.
Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. Basicamente, o artigo 60, que é mais relevante, é o caput, que define serviços de telecomunicações. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Já o artigo 61 define o que é serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado é atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte com o qual não se confunde novas unidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimento ou recuperação de informações. E o parágrafo 1º diz: serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que ele dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. Então, os serviços de telecomunicações são, evidentemente, tributados pelo ICMS, já que o artigo 155, inciso 2 da Constituição, diz que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Mas o serviço de valor adicionado, na expressa dicção legal do artigo 61, parágrafo 1º da Lei 9.432, não constitui serviço de telecomunicações. No mesmo sentido, a resolução da Anatel, número 73, de 25 de novembro de 1998, que aprovou o regulamento dos serviços de telecomunicações, e esse regulamento, que está anexo à resolução, diz no seu artigo 3º, inciso 3, que não constituem serviços de telecomunicações os serviços de valor adicionado nos termos do artigo 61 da Lei 9.472 de 1997. E, por seu turno, a portaria número 148 de 95 do Ministério das Comunicações, que aprovou a norma 4, já mencionada na nossa introdução, de 95, ela refere aí no número 3C da referida norma, no item 3C da norma 4, ela ali dá definições, né? Todo o item 13 de definições, a linha C do item 13 diz: serviço de conexão à internet, SCI, nome genérico que designa serviço de valor adicionado, que possibilita o acesso à internet a usuários e provedores de serviços de informações. Então, o arcabouço legal é o artigo 60 da Lei Geral de Comunicações, que define serviço de telecomunicação. Artigo 61, que define serviço de valor adicionado. A resolução 73 de 98 da Anatel, que diz que serviço de valor adicionado não é serviço de telecomunicação. E norma 4, anexa à portaria 148/95 do Ministério das Comunicações, que diz que o provedor da internet é serviço de valor adicionado. Bem, isso causou, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma longa e interessante discussão jurídica, que tomou ao menos 6 anos para a sua total definição. Só para dar o histórico dessas situações, o primeiro julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se deu no RESP 358 do Paraná, em que foi relator o ministro José Delgado. E lá se entendeu que o serviço do provedor de acesso à internet constituía serviço de telecomunicação e estava sujeito à tributação pelo ICMS. Embora seja uma matéria técnica, eu vou me apenas da emenda. Tributário, provedor da internet, prestação de serviços de comunicação, espécie de serviço de telecomunicação.
relação de natureza negocial com o usuário, fato gerador de ICMS determinado, incidência, Lei Complementar número 87 de 1996, Lei número 1472/97. Recurso especial interposto contra acórdão que entendeu que o provedor de acesso à internet não presta serviço de comunicação ou de telecomunicação, não incidindo sobre a atividade por ele desempenhada o ICMS. O provedor da internet é um agente interveniente, prestador de serviços de comunicação, definindo-o como sendo aquele que presta ao usuário um serviço de natureza vária, seja franqueando um endereço na internet ou armazenando e disponibilizando o site para a rede, seja prestando e coletando informações. É designado, tecnicamente, de provedor de serviços de conexão à internet, PSC, sendo a entidade que presta o serviço de conexão à internet, SCI. Newton de Luca, etc. e tal. O provedor vinculado à internet tem por finalidade essencial efetuar um serviço que envolve o processo de comunicação exigido pelo cliente, poder ter meios e técnicas que permitem o alcance dessa situação fática. O serviço prestado pelos provedores está enquadrado como sendo de comunicação, espécie do serviço de telecomunicação. A Lei Complementar número 87 estabelece em seu artigo 2º que incide o ICMS sobre prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza, círculo que abrange o serviço prestado por provedores ligados à internet quando os comercializam. Qualquer serviço oneroso de comunicação está sujeito ao pagamento do ICMS. A relação entre o prestador de serviço, provedor, e o usuário é de natureza negocial, visando a possibilitar a comunicação desejada. É suficiente para constituir fato gerador do ICMS. O serviço prestado pelo provedor, pela via da internet, não é serviço de valor adicionado, conforme o artigo 61 da Lei nº 1472, de 16 de 7 de 97. Recurso provido. Então, esse julgamento da primeira turma do STJ, sob relatoria do ministro José Delgado, entendendo pela tributação pelo ICMS dos serviços dos provedores de acesso à internet, se deu no dia 3 de setembro de 2001 e foi o primeiro julgado do STJ sobre o tema. Houve bastante debate na doutrina, bastante debate em seminários e uma discussão atenta sobre o tema, que acabou levando que a segunda turma do STJ se posicionasse em sentido contrário, em decisão relatada pela então ministra Helena Calmon. Foi no recurso especial 456.650 Paraná. Tributário ICMS. Serviço prestado pelos provedores de internet. Lei 9.472/97. 1. Os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet, embora considerados pelo CONFAS como serviços de telecomunicações, pela definição dada no artigo 60 da Lei 9.432, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, não podem ser assim classificados. O serviço desenvolvido pelos provedores da internet é serviço de valor adicionado, artigo 61 da Lei 9.472/97, o qual exclui expressamente da classificação de serviços de telecomunicação, parágrafo 1º do artigo 61. Se o ICMS só incide sobre serviços de telecomunicações, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 87/96, não sendo serviços prestados pela internet, serviços de telecomunicações, e sim serviço de valor adicionado, está em maiúsculas, artigo 61, parágrafo 1º da Lei 9.432/97, não há incidência da exação questionada. Recurso especial é improvido. Então, esta foi a decisão da segunda turma. Isso se deu em 24 de 6 de 2003, cerca de 2 anos depois daquela primeira decisão. E, neste mesmo processo, o Estado do Paraná ingressou com recurso à sessão do STJ, a primeira sessão, que é que julga matérias de direito público, recurso esse que tecnicamente se chama de embargos de divergência, e nesta decisão da primeira sessão, o julgamento que prevaleceu
foi no sentido de que não se tratava de serviço de telecomunicação, mas sim serviço de valor adicionado. Embargos de divergência, recurso especial tributário e serviços prestados pelos provedores de acesso à internet. Serviço de valor adicionado. Artigo 61 da Lei 9.472, Lei Geral de Telecomunicações. Norma número 4 do Ministério das Comunicações. Artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, não incidência de ICMS. Aqui eu não vou ler toda a emenda porque ela é excessivamente longa. Mas a decisão da sessão se deu em 11 de maio de 2005. E ali, do primeiro julgamento, nós já tínhamos 4 anos. Mas a questão ainda ficou, de alguma forma, em aberto, basicamente que esse julgamento da primeira sessão foi por 5 votos a 4. Então, havia sempre a possibilidade que alguma modificação de composição levasse a uma modificação de entendimento, e não havia ainda, na época, a sistemática que só foi adotada posteriormente dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia, em que é fixada uma decisão quase de efeito vinculante para as demais instâncias pelo STJ. Não havia na época. E a matéria só de alguma forma se estabilizou com a súmula 334, que, por sua vez, foi publicada no dia 14 de 2 de 2007. Então, do primeiro julgamento, em 2001, até a súmula, em 2007, nós tivemos quase 6 anos para alcançar uma certa estabilidade jurídica. Depois, o STJ decidiu, no RESP 674.188 Paraná, que sobre os serviços provedores de acesso à internet também não caberia ISS, Imposto sobre Serviços, uma vez que não há previsão expressa desse serviço na lista anexa antes ao Decreto-Lei 406/68 e depois a Lei Complementar 116 de 2003. Parece que, então, estaremos numa situação de uma certa estabilidade jurídica e de céu de brigadeiro. Nem tanto. Eu me lembro que o saudoso ministro Teori Zavascki, num congresso de direito tributário em Gramado, quando ainda ministro do STJ, dizia que a jurisprudência em matéria tributária do STJ ela não se pacifica, ela passa por tréguas. E, na verdade, nós vivemos aí, de alguma forma, uma trégua. O fato é que, quando houve toda essa discussão, que redundou na súmula 334, basicamente, o acesso à internet era feito através da internet de escada. Então, o provedor se utilizava dos serviços de uma companhia telefônica, vamos dizer assim, que fornecia o serviço de discagem, e através de internet de escada que o provedor usava para dar a seus usuários acesso à internet. Essa situação se modificou bastante e os fiscos estaduais têm insistido em uma diferenciação entre SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, e serviço de valor adicionado, dizendo que o serviço de valor adicionado não seria tributável pelo ICMS na forma posta na súmula 334 do STJ. Mas o serviço de comunicação multimídia, que já teria um outro caráter, quando se superou a internet de escada, seria tributado. Esta controvérsia não está definitivamente superada. Por exemplo, muito recentemente, houve uma decisão em sede de consulta pelo fisco do Distrito Federal, e eu vou aqui localizar, sobre esse tema. Foi a solução de consulta, a COTRI número 8, de 6 de 5 de 2020, então muito recente desse ano, né? Nós já estávamos sob pandemia, em que assim decidiu em sede administrativa, em solução de consulta, o fisco do Distrito Federal. ICMS, Serviços de Conexão com Internet e de Comunicação de Dados. Incidência sobre o valor total cobrado, exceto se especificado o custo do serviço de conexão com a internet prestado pelo provedor do acesso, o qual não compõe a base de cálculo do imposto nos termos do inciso 3 do artigo 2º do regulamento do ICMS e da súmula 334 do STJ. E na consulta diz o fisco, segundo a Comissão Nacional de Classificação, CONCLA, integrante da estrutura do IBGE, a codificação CNAE 6110
item 8/03, Serviços de Comunicação Multimídia, SM, na qual se declara enquadrado o consulente, compreende o serviço de comunicação multimídia, SM, prestados em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilitam a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço, caracterizando-se como um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo. Depois cita os artigos 60 e 61 da Lei Geral de Telecomunicações, já mencionados, e diz, conclusivamente, nesse contexto, mostra-se pacificado que sobre o serviço de mero acesso à internet, entendido como serviço de valor adicionado prestado por provedores de conexão, não incide ICMS. Mas aí vem. O mesmo não ocorre com a prestação de serviços de comunicação multimídia apontados pelo consulente, os quais estão abrangidos pela tributação, prevista no inciso 3 do artigo 2º do regulamento do ICMS. Assim, quando ocorrer qualquer prestação de serviço naquele inciso inclusos, disponibilizado pelo próprio prestador do serviço ou através de provedor de conexão com a internet, ocorrerá a incidência tributária desse imposto. De acordo com o relato do consulente, nem sempre o provedor de internet aparta aquilo que é serviço de comunicação com a internet daquilo que é serviço de comunicação de dados. Nessa hipótese, como a contratação entre o fornecedor e cliente tem como objetivo final a prestação do serviço de comunicação de dados, não sendo especificado contratualmente o custo relacionado ao mero serviço de conexão com a internet, deve-se oferecer à tributação do ICMS o preço total do serviço, cobrado nos termos do artigo 34 do regulamento do ICMS. E conclui na resposta à consulta. Quando a contratação entre fornecedor e cliente tiver como objeto a prestação de serviço de provimento de acesso à internet e comunicação de dados, não sendo especificado o custo relacionado ao mero serviço de comunicação, deve-se oferecer à tributação do ICMS o preço total cobrado. Da mesma forma, houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em processo que foi proposto pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e de Telecomunicação, mais exatamente o processo 0700, 805, 56, 2018, 807, 0018, no sentido de que o serviço de comunicação multimídia estaria sujeito à tributação pelo ICMS, e o serviço de valor adicionado não estaria, e que a nenhuma incidência só se daria com a individualização de qual é o custo do serviço de valor adicionado e qual o custo do serviço de comunicação multimídia. Bom, então, nós, de certa forma, voltamos aí a uma instabilidade jurídica que pensávamos que tinha sido superada com a publicação pelo STJ da súmula 334. Primeiro, seria extremamente interessante que, agora que existe o sistema dos recursos representativos de controvérsia, a questão fosse dirimida pelo STJ em certo de recurso repetitivo. Eu creio que é de propor, inclusive pelos interessados, aos presidentes ou vice-presidentes de tribunais estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, matéria de direito público, há uma delegação, é o primeiro vice-presidente que trata da admissibilidade de recursos especiais ao STJ, que fosse proposta a afetação de alguns processos para que essa questão seja decidida em recurso especial representativo de controvérsia, e aí nós teremos alguma estabilidade jurídica. Eu creio que não há motivos para abandonar aquelas definições postas lá em 2007 pela súmula 334. Eu acho que lá se definiu, e nós precisamos de uma certa instabilidade jurídica para que todos os agentes tenham, enfim, uma previsibilidade dos seus custos, de quanto podem cobrar, de qual é a carga tributária que terão. E me parece que essa distinção entre serviços de comunicação multimídia e serviços de valor adicionado, sob o pretexto de que o acesso à internet passou a não ser feito por internet de escada, mas por outras tecnologias, mudou a tecnologia, não mudou o serviço que é prestado em si. E de formas que não vejo realmente um motivo maior
para essa alteração. Mas, sem dúvida, que seria desejável, em termos de segurança jurídica, de que a matéria fosse julgada em recurso representativo de controvérsia. Enquanto isto não ocorre, eu creio que nas contratações deve ser especificado o custo relacionado ao serviço de conexão, que não será tributado, e o custo relativo aos demais serviços, que, pelo entendimento físico, hoje estão sujeitos à tributação pela ICMS. Confesso que não tenho elementos mais concretos, no sentido de que se é possível fazer uma exata delimitação técnica do que é o custo de um e de outro. No entanto, as decisões de conduta do fisco dizem que resolvem a questão mais pela situação jurídica. Quando na contratação é previsto o custo de um serviço e de outro, sobre um incide, sobre o outro não. O que vai gerar também algumas dificuldades se esse serviço está adequadamente precificado. Por outro lado, existe em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei complementar 361/2017, que inclui o serviço de acesso à internet prestado por provedores de acesso na lista de serviços tributáveis pelo ISS. Pode ser que o que eu vá dizer aqui não seja o pensamento de todos vocês, mas eu creio que este projeto de lei, se aprovado, daria uma solução adequada à questão. O fato é que isso é um serviço, e serviços, de forma geral, no Brasil, são tributados pelo imposto municipal. Também é uma atividade econômica que revela uma certa capacidade contributiva e que deve sofrer alguma forma de tributação, mas eu creio que se presta mais a tributação sobre serviços do que sobre o ICMS. Esse que já há mais de 10 anos que se fixou que não se trata de serviços de telecomunicação. Eu creio que se fosse aprovado o serviço, porque é um serviço, se ele estiver previsto na lei anexa, na lista anexa à lei complementar 116, certamente ele será tributável pelo ISS, pelos municípios, como é hoje tributável a generalidade. Doutor Diffini? Sim. Doutor Diffini, aqui Vergani falando. Inclusive, as associações, mas aqui em nome da Internet Sul, já estão se movimentando para, de fato, incluir na lei complementar, como o senhor aqui está sugerindo, para que se tire qualquer dúvida, né? Então tem que tributar, para que não fique assim no ar. Bem isso mesmo, muito obrigado. Continua aí. Pois não, eu já estou quase me encaminhando para o final. Eu creio que seria uma solução justa, seria uma solução equânime, iria resolver definitivamente a questão. Isso é um serviço. Serviços no Brasil são tributados pelo imposto sobre serviços, que antigamente chamava imposto sobre serviços de qualquer natureza, depois tiraram os de telecomunicações, de transporte interestadual e intermunicipal. Já faz 15 anos, quase, que o STJ decidiu que não se trata de serviço de telecomunicação, então o adequado, o justo, que atende à capacidade contributiva, é a tributação através do imposto municipal sobre serviços, eis que de serviço se trata. E existe um projeto em andamento no Congresso, já é um projeto antigo, né? No Congresso, o Congresso tem as suas pautas e tem as suas prioridades, o PLC 361 de 2007, eu vi que nossa movimentação foi pensada um outro projeto de lei, mas creio que aí nós teríamos uma solução legislativa adequada, que atenderia à capacidade contributiva, atenderia à equidade, atenderia à isonomia, eis que é a forma de tributação de serviços e, sobretudo, que eu acho que é mais importante, daria segurança jurídica para o setor, que é o que, enfim, no Brasil hoje, todos nós almejamos, e os operadores do direito tentem isso de forma mais forte, digamos, mais impactante. Porque isso não pode ser o tema desta curta palestra, que já vejo o tempo e se encaminha para a conferência, mas a superação do positivismo, a vinda das teorias da argumentação jurídica, a prevalência dos princípios, se por um lado trouxe alguns ganhos de justiça, esses ganhos até podem ser de alguma forma questionados, de outro lado diminuiu muito a segurança jurídica, que é um valor que só quando falta nós vemos a sua importância.
A questão da repercussão geral dos recursos representativos de controvérsia foi um ganho para a segurança jurídica, mas tem o defeito de colocar tudo sobre uma decisão judicial. E a excessiva judicialização ocorre quando o Poder Legislativo incorre de alguma forma em omissão, né? Que é o que de alguma forma ocorre, havendo um projeto pendente de deliberação desde 2007, no Poder Legislativo, que creio que aprovado estabeleceria uma solução equânime, superaria por providência legislativa essas discussões e traria ao setor a tão almejada segurança jurídica. Muito obrigado pela atenção, peço escusa se me estendi um pouco mais do que o devido, mas era a contribuição que eu, com muita honra, trago para esse importante encontro de um setor tão importante para a economia nacional, que provou ainda mais a sua importância e sua relevância nesses tempos azíagos em que vivemos em 2020. Muito obrigado a todos.